Senhora de 85 anos foi discriminada ao entrar na classe executiva do avião. Por que eu deveria pagar mais para sentar ao lado dessa velha mendiga? Disse o senhor rico, pobre de espírito. Curta, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. A senhora Pereira nunca tinha estado num avião, então, quando chegou ao aeroporto, ficou bastante confusa no início, sem saber para onde ir. A senhora idosa olhou ao redor e decidiu seguir um grupo de passageiros que se apressavam para embarcar no avião. Ela assumiu que eles sabiam o que fazer nesse tipo de situação, pois para alguém que cresceu numa das cidades provincianas do estado, fazer o check-in no aeroporto parecia incrível e até um pouco mítico. A idosa escondeu a chave de sua casa no sapato, como sempre fazia para garantir que não a perdesse, mas não sabia que os detectores de metal do batente da porta reagiriam a ela. Mesmo que a senhora Pereira estivesse vestida da melhor maneira possível para a viagem, sua aparência fez com que outros passageiros tentassem evitar cruzar seu caminho, confundindo-a com uma mendiga ou uma mulher de uma família de baixa renda. Foi por isso que a funcionária do balcão de check-in ficou muito surpresa ao ver que a velha senhora tinha um bilhete de classe executiva. Enquanto isso, a senhora Pereira quase perdeu o voo porque estava seguindo passageiros que voavam para o outro lado do país. Foi apenas graças à ajuda de um gentil funcionário do aeroporto, que a velha senhora conseguiu chegar à zona de embarque, onde alguns passageiros já aguardavam para entrar no avião. O homem deu um sorriso condescendente para a senhora Pereira e a conduziu até o portão indicado em seu cartão de embarque, aconselhando-a a esperar lá para não se perder novamente no aeroporto. Durante todo esse tempo, a idosa mexia nervosamente na bolsa em suas mãos, olhando para o relógio de vez em quando. "É a sua primeira vez num avião?", perguntou um jovem simpático que aparentemente também tinha um bilhete de classe executiva. "Sim, é a minha primeira vez." "Estou realmente preocupada", respondeu a senhora Pereira, com a voz trêmula de emoção. Foi então que o embarque começou, e a comissária de bordo, sorrindo educadamente, pediu aos passageiros que entrassem na ponte de embarque que conectava o aeroporto ao avião, pegando o cartão de embarque da velha senhora. A comissária acompanhou a senhora Pereira até o seu assento. Aconteceu que o assento da idosa era ao lado de um homem bem vestido, que tinha um olhar descontente ao ver a senhora Pereira. Ele largou a revista e perguntou: "Isso é classe executiva, não é? Por que eu deveria pagar mais para ficar sentado ao lado dessa velha mendiga?" "Senhor Alberto, por favor, acalme-se. A senhora Pereira tem exatamente o mesmo tipo de bilhete que você. Você pode ver aqui no cartão de embarque dela, dê uma olhada", disse a comissária, tentando manter a calma. "Eu não quero olhar para nada." "Entendi, eu deveria ter comprado um bilhete de classe econômica", gritou o homem rude, ainda se recusando a tirar a revista do assento da senhora Pereira. Durante todo esse tempo, a infeliz senhora observava ansiosamente a discussão, sem dizer uma única palavra. Todos os outros passageiros acabaram inadvertidamente tomando lados, alguns simpatizavam com a senhora Pereira, enquanto outros, pelo contrário, eram abertamente contra a presença dela na classe executiva. Entre os defensores da confusa senhora estava o jovem com quem ela conversara enquanto aguardava para embarcar no voo. Não suportando o comportamento odioso do homem, ele decidiu defender a velha senhora. "Pelo amor de Deus, a senhora Pereira é muito mais velha do que você e você está se comportando como um verdadeiro marginal, mantendo-a em pé, enquanto você está confortavelmente sentado na sua poltrona." Após ouvir as palavras do homem, o senhor Alberto ficou visivelmente envergonhado e se acalmou um pouco, mas a tempestade de indignação humana na classe executiva já era inevitável. Sem saber o que fazer nessa situação e como controlar as coisas, a comissária olhou suplicante para a velha senhora. A senhora Pereira percebeu que, sem querer, se tornará culpada nesse escândalo. Ela suspirou tristemente e disse: "Ah, tudo bem, vamos evitar discussões. Vou mudar para a classe econômica e isso vai ser o fim disso." Seus olhos se encheram de lágrimas ao dizer isso, e parecia que sua vida tinha perdido todo o sentido no momento. Sentindo os olhares reprovadores de vários pares de olhos ao mesmo tempo, o senhor Alberto decidiu recuar e retirar a revista do assento da senhora Pereira. "Sente-se, senhora Pereira, é seu lugar legítimo e você pagou por ele inteiramente", disse a comissária, tentando acalmá-la. Incapaz de dizer mais alguma coisa, a velha senhora sentou-se cautelosamente. No entanto, ela não percebeu que sua bolsa se abriu enquanto se sentava, e uma fotografia antiga com as bordas dobradas caiu dela.
O Sr. Alberto se abaixou e pegou a foto, percebendo que um menino pequeno estava retratado nela. Essa foto provavelmente significa muito para você, perguntou o homem, entregando a foto à sua vizinha idosa. A senhora Pereira pegou a foto com cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ela sorriu para a foto, e seu rosto se iluminou, como se todas as suas rugas simplesmente não existissem mais. Sim, este é o meu filho. Ele é piloto e, na verdade, está pilotando o avião em que estamos agora, respondeu a velha senhora com orgulho, enxugando os olhos com um lenço. Ouvindo as palavras dessa mulher pobre, os passageiros da classe executiva imediatamente se acalmaram, prontos para ouvir sua história. Dorothy Pereira contou que cresceu numa família pobre com 4 irmãos. Seus pais, Maria e Antônio Pereira, tinham uma pequena fazenda que os ajudava a não passar fome nos tempos difíceis. Dorothy era a mais velha de todos os filhos, e, portanto, todas as dificuldades de criá-los recaíam parcialmente sobre seus ombros. Pedro, o mais novo dos irmãos, era portador de deficiência mental e precisava de cuidados e atenção especiais. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou, o pai de Dorothy se voluntariou para o exército, onde lutou contra os militares japoneses nas ilhas do Pacífico. Antes de partir, Antônio Pereira deu à filha um objeto de ouro que era uma herança de seu avô. Ele pediu a Dorothy que guardasse a relíquia da família até seu retorno. Infelizmente, Antônio Pereira voltou para casa num caixão coberto com a bandeira nacional. A família Pereira ficou arrasada pela perda do ganha-pão e do chefe da família. Após a morte do pai, a mãe de Dorothy se recolheu e nunca conheceu outro homem para passar a vida. O tempo passou, Dorothy estava envelhecendo, e era hora de ela pensar em começar sua própria família. No entanto, ela teve que ficar com sua mãe, ajudando a cuidar de seu irmão mentalmente desafiado, Pedro. Os outros 2 filhos de Maria já tinham se mudado para uma cidade maior, deixando o irmão, a irmã e a mãe idosa à mercê do destino. Foi só mais tarde na vida que Dorothy Pereira encontrou seu verdadeiro amor. Ela tinha 28 anos e já havia perdido toda a esperança de se casar. João era bonito e era um pastor de ovelhas, levando rebanhos em busca de lugares para a pastagem. O relacionamento do casal se desenvolveu rapidamente, e Dorothy sentiu que estava num conto de fadas. O casal estava planejando o casamento, mas a má sorte que seguiu a família Pereira não permitiria que a pobre garota desfrutasse de sua felicidade. Numa noite, Pedro, irmão mentalmente desafiado de Dorothy, incendiou a casa. João correu para tentar salvá-lo, mas infelizmente os 2 morreram no incêndio. Sem ter onde morar, Dorothy e sua mãe foram obrigadas a viver numa velha cabana, que compraram com o dinheiro obtido com a venda das ovelhas de João. Foi então que Dorothy descobriu que estava grávida. Infelizmente, nessa época, sua mãe já estava mostrando sinais de demência, que se manifestavam em comportamento agressivo. Mais de uma vez, Maria tentou atacar sua filha grávida, culpando-a por todos os problemas. A infeliz Dorothy deu à luz a um lindo menino, mas a cada segundo temia que sua mãe pudesse prejudicar o bebê sem querer. Dorothy passou 3 anos vivendo num estado de eterno medo pela vida de seu filho. Cansada do pesar e da má sorte, que haviam caído sobre ela em tão pouco tempo, Dorothy decidiu enviar o pequeno Kevin para um orfanato. Com lágrimas nos olhos, Dorothy acreditava sinceramente que o menino estaria melhor no orfanato do que morando sob o mesmo teto que sua avó, que poderia prejudicá-lo. Depois de deixar seu filho no orfanato, Dorothy viveu com sua mãe por mais alguns anos até sua morte. Então Dorothy voltou ao orfanato com a intenção de trazer seu filho de volta para casa, mas foi informada de que Kevin tinha sido adotado. Desde então, Dorothy tentou encontrar seu filho por muitos anos, mas só recentemente conseguiu. Isso aconteceu graças à organização voluntária especializada em procurar parentes desaparecidos. Assim, ela comprou um bilhete de classe executiva para estar mais perto de seu filho, que estava pilotando o avião naquele momento. Aconteceu que a senhora Pereira conseguiu finalmente ver Kevin, exatamente no dia de seu 85º aniversário. Agora posso morrer em paz. Não tenho certeza se vou para o céu, mas estou muito feliz que meu filho Kevin esteja bem, disse a velha senhora, soluçando suavemente. A história da senhora Pereira não deixou nenhum passageiro indiferente. Alguns deles até mudaram completamente sua perspectiva de vida. A velha senhora não percebeu que depois de ouvir sua história, a comissária de bordo foi até o cockpit e disse algo ao piloto. Alguns minutos depois, veio um anúncio pelo sistema de som.
Prezados passageiros, aqui é seu capitão falando. Nosso voo está chegando ao fim, mas nossas vidas não precisam terminar com isso. Cada uma de nossas vidas está repleta de altos e baixos, mas isso não é motivo para acreditar que alguns de nós são mais afortunados do que outros. Todos nós recebemos oportunidades desde o nosso nascimento, e nossas vidas dependem de como as aproveitamos. Sem cometer erros, não aprenderemos a alegria do perdão. Portanto, não devemos procurar os culpados quando não os houver, assim como não devemos guardar rancor contra alguém que talvez não possamos entender. Além disso, gostaria de dizer à minha mãe, que está voando conosco hoje, que a amo muito e que a perdoei há muito tempo. Ela é uma boa pessoa e merece respeito. Após as palavras do piloto, os passageiros o aplaudiram de pé, felizes por ver que tudo acabou tão bem. Quando o avião pousou, a senhora Pereira abraçou seu filho pela primeira vez em muitos anos, chorando de alegria. A velha senhora entregou a Kevin um objeto de ouro que ela guardara todo esse tempo. O homem segurou cuidadosamente o objeto de família e chorou como uma criança, incapaz de conter suas emoções. Ele esperara a vida toda por aquele momento. A história da senhora Pereira nos lembra da complexidade da vida, do perdão e das reviravoltas inesperadas. Ensina-nos a importância da compaixão e da compreensão das dificuldades que cada pessoa carrega, mesmo por trás de aparências superficiais. O que você achou dessa história? Deixe sua opinião. Curta, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.